O verbo to tell podemos traduzir com... Em inglês pode ser traduzido como contar ou informar. Por exemplo, I told, eu disse. O told é o passado do verbo to tell, dizer. I told her to close the door. I told her to close the door. Hello everyone, welcome back to our English lesson with Teacher Rita. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, Teacher Rita. Para o dia de hoje, eu trago para vocês esses 4 verbos em inglês que têm todos a ver com a mesma coisa, que é a fala, mas cada um deles tem a sua diferença. Então, para o dia de hoje, eu trago a diferença entre o verbo to say, tell, speak e talk. Vamos pegar primeiro o verbo to say e vamos falar desse verbo, o nosso número 1. O verbo to say, em inglês, pode ser traduzido como dizer. Como dizer. Para ajudar a entender melhor, vou deixar aqui uma estrutura. Usamos o say, mas alguma coisa, dizer algo a alguém. Então, dizemos algo a alguém. Por exemplo, I say, eu digo algo. O que eu disse? Goodbye. I say goodbye a alguém. Vamos usar a preposição to aos meus amigos. I say goodbye to my friends. Eu digo adeus aos meus amigos. Então, seguimos aqui a nossa estrutura, que é o dizer, say, algo, goodbye para alguém. Assim como simplesmente podemos dizer em forma de uma frase imperativa, apenas dizendo, diga tchau. Say goodbye. Say goodbye. Diga tchau. Então, o verbo to say, que é o verbo dizer, está mais focado com aquilo que a gente fala, está mais focado com as palavras, está mais focado com algo. Ele é diretamente ligado com aquilo que nós falamos. Say goodbye, say something, say hello. Vamos para o nosso número 2, o verbo to tell. O verbo to tell em inglês está mais focado a pessoa que recebe a nossa mensagem. O verbo to tell podemos traduzir com... Em inglês pode ser traduzido como contar ou informar. Contar ou informar. Por exemplo, I told, eu disse. O told é o passado do verbo to tell, dizer. I told her to close the door. I told her to close the door. I told her to close the door. Eu disse, ou eu contei, eu disse a ela para fechar a porta. O verbo to tell, nesse caso, estou a usar para contar a alguém esta informação. Posso estar a falar com a minha mãe, estou a contar uma determinada informação que dei para uma outra pessoa. Então, traduzindo isso, podemos concluir que a estrutura que temos no verbo to tell seria tell, mas alguém, contar a alguém algo, contar a alguém alguma coisa. Então, o verbo to tell, diferente do verbo to say, que é ligado diretamente ao que nós dizemos, diretamente às palavras, o verbo to tell vai se focar muito mais no alguém. Então, aqui ligamos diretamente à pessoa e não a algo. I told her to close the door, que é o meu algo, para fechar a porta, é o que eu disse. Então, vamos passar agora para o nosso terceiro verbo, que é o verbo to speak. O verbo to speak em inglês vai mais para o significado falar. O verbo to speak, falar. O verbo to speak tem mais a ver com falar uma língua, assim como
diretamente o significado de falar, mas usamos muito mais para casos formais. Por exemplo, ao se tratar de uma língua, eu posso dizer I speak Xangana. I speak Xangana. Eu falo Xangana. Então, o speak não tem nada de especial. Ele é diretamente ligado ao significado da palavra falar em português. I speak Xangana. Se for para falar com alguém, por exemplo, vamos ficar assim. I speak to. Já vimos que para dizer a alguém usamos a preposição to. I speak to Mary every day. Eu falo com a Maria todos os dias. Depois, por último, temos aqui o nosso verbo to talk. O verbo to talk é muito parecido com o verbo to speak. Vamos então ver qual seria a diferença entre o verbo to talk e o verbo falar. Talk está muito mais ligado com conversas. Então podemos traduzir aqui como conversar. O talk está mais ligado para uma informalidade e para a conversa entre grupos. Por exemplo, we. Normalmente usa-se muito mais we, pois é conversa entre duas pessoas. Nós. We talked. Nós conversamos ou nós falamos about. We talked about podemos dizer about the lessons. We talked about the lessons. Falamos sobre as aulas ou conversamos sobre as aulas. Então, essa é a pequena diferença entre o verbo to speak e o verbo to talk. Assim como também posso dizer I want to talk to you. I want to talk to you. Quero falar consigo. Está mais focado para conversas. Então, de uma forma mais resumida, a diferença entre os 4 verbos relacionados com a fala, say, tell, speak e talk é. O say está mais focado nas palavras que tiramos. Say something. I said goodbye. I said goodbye. Tell está mais focado na pessoa a que contamos. Está mais traduzido para o verbo contar. Tell story, tell the truth. Atenção, não dizemos a verdade, mas sim contamos a verdade. Tell the truth ou tell the lie. Contamos a verdade ou a mentira. Tell stories. Speak. O speak está mais focado em falar. I'm speaking English now. I'm speaking English to you. I'm speaking English. E o talk está também focado na fala, mas está muito mais para a conversa e está muito mais para uma forma informal. Example, se eu estiver com os meus amigos, eu posso dizer I'm talking to you. Estou a falar com vós. Agora, se for um comunicado do presidente dirigido a nós, the president spoke to us. Vamos usar uma formalidade, not talk, no. Temos que usar uma forma formal. The president spoke to us. O presidente falou para nós, deu-nos alguma informação. Talk, I talk to my friends. Falei com os meus amigos. Até a próxima aula e siga mais para mais conteúdos como esse.